Esta edição do Revista começa relembrando que a década de 80 foi marcada pela chegada de uma doença misteriosa. A síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, deixou um clima de medo na população, por fazer muitas vítimas. Em 1988, o Brasil aderiu ao 1º de dezembro como Dia Mundial de Luta contra a AIDS, data para lembrar da importância da prevenção e do respeito com o portador da doença. Mais de 30 anos se passaram desde o início da epidemia. Hoje o tratamento está bem avançado, mas o HIV/AIDS ainda permanece como um enigma para a ciência que segue em busca da cura da doença. Eu tenho 18 anos de diagnóstico, eu me infectei em 96 e descobri no mesmo ano que eu me infectei. Eu contraí e fui diagnosticado nos meados de 2010 e contraí o vírus de uma pessoa que eu estava me relacionando na época. O primeiro medicamento foi o AZT, em 87, não funcionou bem. Os medicamentos que tiveram um impacto importante vieram só em 96. O esquema terapêutico era muito ruim, eram muitos medicamentos por dia, várias vezes por dia também. Eram, às vezes, 20 comprimidos tomando a cada 8 horas, por exemplo. Era muito difícil. Então tinha muito abandono no tratamento ou mesmo intolerância, que tinha muito efeito colateral também naquela época. O Ministério está para lançar agora o 3 em 1, que é um medicamento, são 3 medicamentos num comprimido só, que vai ficar ainda mais fácil de tomar o medicamento. Os efeitos colaterais, eles são pouquíssimos, assim, eles são quase inexistentes. Um dos remédios que eu tomo, ele costuma me dar um efeito colateral, sim, mas aí eu tenho que adaptar, né, a minha rotina de trabalho, de estudo e o horário que eu durmo, eu conseguindo acertar isso tudo, né, e estando bem psicologicamente para aceitar o tratamento e entender que eu preciso dele, resolve bastante coisa. Tem um efeito estético, né, que é uma distribuição da nossa gordura que chama lipodistrofia. Eu tenho um pouco, mas eu tento minimizar com o exercício físico. Meu triglicérides no início do ano estava muito alto, mas com o exercício físico eu consegui diminuir também. E vou tentando, através do que eu tenho, para minimizar esses efeitos aí. Os mecanismos de transmissão do vírus é bem sabido hoje. A transfusão de sangue ou contaminação com agulha contaminada de um paciente que tem um portador, né, que é portador do vírus. A transmissão sexual, que é responsável por 99% das transmissões no mundo todo. Né, como eu falei, a transfusão de sangue. Na gestante que está contaminada pelo vírus, ela pode transmitir para o recém-nascido caso ela não faça o tratamento. Hoje tem um teste rápido, fica pronto em 20 minutos, você pode ir no seu médico, ele dá uma pitadinha no seu dedo, em 20 minutos tem um resultado, se é positivo ou negativo. Sendo positivo, ele é encaminhado para o tratamento. O tratamento, como eu disse, hoje ele é efetivo, poucos medicamentos, poucos efeitos colaterais e te garante uma vida normal. Esse resultado é difícil até hoje para todo mundo, né? É um resultado que ele está muito vinculado à morte. E hoje o que a gente tenta desmistificar é essa questão, que o HIV hoje não é sinônimo de morte. A gente tem um tratamento eficaz, mas as pessoas têm que aderir ao tratamento e, mais importante, o teste precoce, porque quanto mais cedo descobre, melhor tem mais chance de tratar. Meus maiores desafios até agora foram 2. O primeiro é entender que eu podia me relacionar com as pessoas e que eu não estaria cometendo um crime por conta disso. E ainda tem a questão de, à medida que eu me relaciono amorosamente, né, tem a questão de que eu tenho que ser honesto com a pessoa e contar. Essa barreira foi muito difícil de vencer, sabe? Porque é um estigma, né? E a segunda barreira foi com relação à minha própria aceitação, assim. Eu entendia que não era o tipo de coisa que eu precisava falar dentro do meu ambiente de trabalho e tudo mais, mas eu acabava me vendo escondendo isso de mim mesmo, sabe? A gente tem muito desafio ainda, mas a gente já melhorou. O Brasil a gente tem acesso ao medicamento, tem uma estrutura na assistência, né, que contempla as nossas demandas, mas tem muita coisa para melhorar ainda, mas a gente vai na luta aí tentando melhorar para que a gente tenha uma assistência realmente eficaz e que as pessoas consigam viver com qualidade. O importante hoje que a gente vem batalhando que as pessoas descubram quanto mais cedo melhor, como foi meu caso. Porque as pessoas ainda morrem de HIV. Por quê? O diagnóstico tardio e o preconceito que mata mais do que a AIDS. Só com tolerância
sem preconceito, os portadores, os que estão mais vulneráveis, não vão ter medo de procurar fazer o teste de HIV. Porque eles sabem que vão ser aceitos, independente se é positivo ou negativo. Não dá para basear a convivência com o soro positivo nas informações mastigadas que chegam para a gente, no senso comum, nessa visão heróica que a gente tem das pessoas, ou na visão extremamente pessimista e estigmatizada. Consegui passar por esse processo, voltei para a faculdade, terminei um curso de serviço social, agora eu sou assistente social dentro de um CTA aqui em Belo Horizonte, fazendo aconselhamento para o teste, né, de HIV. Fiz uma especialização em direitos humanos, pretendo ainda fazer muito mais em prol da minha vida profissional e continuar a minha vida social. Tive um outro filho depois do HIV, então assim, a vida continuou, a gente não pode parar, a gente tem que ter todos os cuidados e as responsabilidades como todo mundo e continuar vivendo, né, com os problemas que a gente tem todos os dias e não pode deixar a peteca cair. Tem várias estratégias de perspectivas de cura. Algumas não estão dando certo, a gente teve que recuar, outras se mostraram promissoras. Mas, como eu disse, nós estamos ainda no início, né? Mas imaginar que em 1980 não tinha nada, todos morriam. Hoje, 2014, a gente está discutindo a cura definitiva, eu acho que foi um avanço sensacional, né? Eu acredito que possa vir a cura nos próximos, sei lá, nem vou chutar quantos anos. Mas eu acho que hoje é colocado isso. Antigamente não era colocado. Há 15 anos atrás não era colocado. Isso era impossível. Quem está infectado vai ficar infectado a vida toda. O sonho de muitos pais é que os filhos tenham e gostem de uma alimentação saudável. Em Belo Horizonte, um projeto da Prefeitura aproxima os alunos do cultivo de alimentos orgânicos. Confira na reportagem a seguir. Alimentação saudável é o que todo pai sonha para o filho. Em uma escola da região oeste de Belo Horizonte, os alunos aprendem a importância de se ter uma alimentação saudável cultivando uma pequena horta. Toda a produção vai para a cantina da escola e é servida na hora da merenda. Na verdade, o programa da oficina de horta dentro do Geraldo Teixeira e dentro de outras escolas que também tem oficina de horta, é propiciar ao aluno a capacidade de lidar com outros aprendizados, com outras vivências. No caso da horta, ela vai propiciar e vai proporcionar ao aluno a vivência com a educação ambiental, além da educação ambiental, com todo o processo, desde a preparação do terreno, plantio da horta, né, a colheita de tudo que é produzido aqui. E ela vai propiciar para os alunos uma alimentação mais saudável, porque toda a horta que é produzida aqui na escola, ela não utiliza nenhum tipo de agrotóxico. Então nós mostramos para os alunos que é possível cultivar, mas sem utilização de agrotóxicos. Além de proporcionar uma alimentação nutritiva, a horta escolar também serve como boa extensão das matérias estudadas em sala de aula, aliando teoria à prática. Contribuir para o aprendizado dos alunos, que nem sempre eles têm essa oportunidade de vivenciar isso fora da sala de aula. Por exemplo, lá dentro da sala de aula eles têm um conhecimento teórico, então a gente tenta trazer isso para fora da sala de aula, aprendizado na prática mesmo, como é que é. Eles vivenciam toda a questão de plantar, de cuidar, e eu acho que é fundamental na formação deles quanto cidadão, porque eu acho que isso vai contribuir na formação deles como pessoas conscientes, tanto na questão ambiental como na questão de cidadão mesmo. Para a diretora da escola, a horta também tem a capacidade de colocar os alunos em contato com noções de economia doméstica. Ao tomar o contato com o cultivo das hortaliças, os alunos passam a se interessar pelo valor dos alimentos em sacolões e supermercados. Aqui tem envolvido várias questões, né? Se eu for olhar a matemática, a questão vai no sacolão, quanto será que custa, né? Um molho de couve, a cebolinha, a salsinha. Está envolvida a questão da ciência, dos componentes químicos, né? A compostagem, como é que faz uma compostagem. Então é um ganho pedagógico enorme, eu tenho certeza que eles vão levar para a vida deles. A horta escolar faz parte do programa de hortas escolares e comunitárias mantidos pela Prefeitura de Belo Horizonte. O objetivo é estimular o consumo de alimentos saudáveis cultivados sem o uso de agrotóxicos. Bom, a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Horizonte desenvolve um programa de agricultura urbana onde a gente implanta hortas escolares, hortas comunitárias e para aquelas pessoas que não têm espaço físico adequado para a implantação de hortas convencionais,
há a possibilidade de se implantar hortas alternativas, construídas em tubo de PVC, em material, em vasilhame plástico, a gente faz isso em vasos de pneus, é uma forma sustentável. A iniciativa parece ter caído no gosto das crianças, apesar de nem todos os alimentos cultivados estarem entre os pratos preferidos desses novos agricultores. Eu gosto de aprender os negócios aqui na horta, por causa que tem muitas pessoas aí na rua que não podem fazer a mesma coisa que nós fazemos. Aí eu gosto de aprender os negócios que eles ensinam aqui na horta. Eu acho legal porque a gente contribui com o meio ambiente, parte da horta vai para a cantina, né, que nos ajuda assim, para o almoço. E eu acho legal também porque a gente mexe com as plantas e que acalma. Eu acho muito importante para o nosso aprendizado de hoje em dia, porque muitas crianças não sabem que existe essa maravilha aqui. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere o ponto de vista sobre o momento histórico vivido pelo futebol mineiro na atualidade. Tem também mais um passeio cultural. Já já a gente volta, não saia daí!